Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leonardo. Hoje eu vou falar de um livro que vale muito a pena ler, que é Cultura, um conceito antropológico, do professor Roque de Barros Laraia. Bom, pessoal, nesse livro o autor ele propõe uma introdução ao conceito antropológico de cultura. O livro conta ainda com uma linguagem simples, bem didática, perfeito para quem está aí iniciando os estudos nesse tema, na área da cultura. Ele vai citar diversos exemplos referentes à nossa sociedade e também às sociedades tribais. Ele vai também utilizar de autores consagrados que estudaram as sociedades ao redor do mundo. O livro está dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vai elucidar o conceito de cultura a partir das manifestações iluministas, perpassando também por alguns autores modernos. Já na segunda parte, ele vai demonstrar como a cultura influencia o comportamento social e, consequentemente, diversifica a humanidade. Então a gente vai começar falando já da primeira parte do livro, e iniciando pelo tópico determinismo biológico. A gente vai falar um pouco sobre o determinismo biológico, logo em seguida sobre o determinismo geográfico, e assim passamos para a segunda parte do livro. O determinismo biológico é um pensamento que ele vai ressaltar a existência de uma superioridade e uma inferioridade. Esse conceito ele toma base às diferenças biológicas, ou seja, as diferenças genéticas dos seres humanos, para fazer essas afirmações, como se todas as características genéticas fossem determinantes para as pessoas, né, para os seres humanos. É possível dizer, inclusive, que os homens eles têm características identificáveis e que são determinantes para a sobrevivência de cada um deles, dependendo do contexto social que eles se encontram. Mas o grande perigo desse determinismo biológico é a gente determinar que as pessoas não vão ser capazes de executar determinada coisa porque são inferiores a outras culturas que são mais bem aceitas. Por exemplo, existe muito aquela fala de que até hoje, né, até os dias atuais, de que os negros são mais predispostos a fazerem esportes ou música, enfim. Isso é uma bobagem, né? A gente sabe que o negro, o branco, qualquer um pode ser um pesquisador, o branco pode fazer esportes. Então, assim, esses determinismos que foram estudados aí ao longo dos tempos já foram totalmente refutados, mas aqui a gente está mostrando mesmo o conceito que o professor Laraia quer apresentar sobre o tema. Então, sobre esse assunto, a gente vai perceber que as diferenças genéticas não são determinantes, né? Que as diferenças biológicas dos seres humanos não são determinantes e que os seres humanos podem ser transformados por meio das diferenças culturais, das diferenças sociais, das diferenças étnicas, religiosas, de valores, por fim. Não se pode avaliar o determinismo biológico com tanto rigor, pois as capacidades físicas e psicológicas do ser humano não estão condicionadas apenas à sua etnia, né, à sua genética ali. Vamos seguindo em frente, vamos falar um pouquinho agora da segunda parte do primeiro capítulo do nosso livro Cultura, um conceito antropológico, que vai falar sobre o determinismo geográfico. Então o professor Laraia, sobre o determinismo geográfico, ele vai dizer o seguinte na página 21 do livro. Ele vai falar assim: o determinismo geográfico considera que as diferenças do ambiente físico condicionam a diversidade cultural. Então, a gente pode pensar que os autores que defendiam esses determinismos geográficos estavam querendo dizer que determinadas pessoas estariam mais aptas para fazer determinadas coisas dependendo do lugar que elas moram. Ou seja, se mora no norte, ela tem determinada vantagem
sobre quem mora no sul, por exemplo, ou vice-versa. No caso aqui, a gente pode dar um exemplo muito forte que existe, que é sobre sempre colocar as culturas europeias, as culturas do hemisfério norte, como superiores às culturas do hemisfério sul. Ou seja, eles apregavam, né, apregoavam em muito tempo que era muito mais fácil ser próspero nas culturas do hemisfério norte do que nas culturas do hemisfério sul, porque os nórdicos seriam mais seriam superiores mesmo, seja em tecnologia, seja em diversos aspectos. Então isso é muito perigoso, e aqui a gente está vendo que isso também já foi refutado, esse determinismo geográfico, porque o próprio professor Laré vai explicar isso para a gente nessa parte do livro. Para a gente resumir assim um pouco essa questão do determinismo geográfico, lá na página 24 do livro, ele vai dizer assim: as diferenças existentes entre os homens, portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações. Um animal frágil, provido de insignificante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os ares. Sem guelras ou membranas próprias, conquistou os mares. Tudo isso porque difere dos outros animais, por ser o único que possui cultura. Mas o que é cultura? Então aqui fica bem claro que ele também está refutando essa questão de que o determinismo geográfico vai definir a capacidade do ser humano, né? Então ficou bem claro nessa passagem do livro. Seguindo então, aqui na segunda parte dessa obra, a gente vai falar como a cultura opera. A cultura, ele colocou um subtítulo: a cultura condiciona a visão de mundo do homem. O que é a visão de mundo? É a visão que a gente tem sobre o que nos cerca, correto? Então, dependendo de onde a gente esteja, por exemplo, se você tem uma vivência rural, o mundo que te cerca é um mundo mais bucólico, é um mundo que está mais ligado às questões naturais, né, às questões da convivência com os animais, completamente diferente da visão de mundo de uma criança que vive num apartamento, por exemplo. Então aqui ele vai colocar, aqui na página 67, né, ele vai falar um pouco sobre isso, que é o seguinte: vou ler aqui para vocês, para a gente contextualizar. Ele vai falar assim: Ruth Benedict escreveu em seu livro O Crisântemo e a Espada que a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Por exemplo, a floresta amazônica não passa para o antropólogo, desprovido de um razoável conhecimento de botânica, de um amontoado confuso de árvores e arbustos, dos mais diversos tamanhos e com uma imensa variedade de tonalidades verdes. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, geralmente, quando a gente vai enxergar uma cultura, vamos dar um exemplo prático. Se a gente for observar os hábitos alimentares da China, a gente vai achar aquilo tudo muito, até para a nossa cultura, a gente vai achar aquilo um pouco bizarro, porque lá eles aproveitam os insetos, né? Eles fazem baratinhas fritas, escorpiões, enfim, coisas impensáveis na nossa cultura do Brasil. Né? A gente, pelo contrário, a gente extermina esse tipo de inseto. E não, lá é culturalmente aceito que você utilize desses insetos para ter uma alimentação, né? E a gente está falando aí de um lugar também que tem muita gente, né? A China é um dos países mais populosos do mundo, então a gente está falando aí também de uma questão de que a cultura também foi se formando em torno disso para conseguir alimentar todo esse contingente populacional. Já aqui na página 68 do livro,
ele vai dizer o seguinte, vou ler aqui para vocês também. O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são, assim, produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. Para a gente fechar essa parte da cultura que condiciona a visão do homem. Então a gente vai olhar a partir das lentes da nossa cultura. Então esse é o problema. O nosso olhar ele já está contaminado com a nossa vivência mesmo, com a nossa cultura. Então para a gente olhar a cultura do outro e entender, a gente tem que se distanciar. A gente tem que olhar com outro olhar. A gente tem que olhar a partir do contexto do outro. É mais ou menos essa ideia que ele vai colocar aqui nessa passagem do livro. Já aqui no segundo tópico, a cultura interfere no plano biológico, ele vai falar um pouco sobre a apatia, que é o oposto do etnocentrismo. Então, na página 75, ele vai dizer assim, vou ler aqui para vocês. Na página 75, ele vai dizer assim, em lugar da superestima dos valores de sua própria sociedade numa dada situação de crise, os membros de uma cultura abandonam a crença nesses valores e, consequentemente, perdem a motivação que os mantém unidos e vivos. O que seria essa apatia? A apatia é um estado de indiferença. É quando você vê alguma ação, ou alguma cena, ou enfim, que aquilo não te causa nenhum tipo de comoção ou você não consegue se colocar ali no lugar daquela pessoa, né? Ou daquela situação, ou daquela cultura. Então ele vai falar um pouquinho sobre essa apatia também, nessa parte que ele explica onde a cultura interfere no plano biológico. É uma passagem bem interessante, vale uma leitura mais a fundo também, para que a gente possa compreender, porque ele vai citar diversos exemplos no livro. Inclusive, tem um exemplo bem importante que ele cita nessa parte da biológica, que ele vai falar sobre esquimós e outras tribos que vivem tribos diferentes, né, que não vivem na Antártida, mas que vivem em outras partes também remotas e frias do mundo, e que mesmo eles vivendo no hemisfério norte sob condições climáticas extremas, eles têm maneiras diferentes de fazer seus rituais, de construir as suas casas, de buscar a sua sobrevivência. Alguns são nômades, outros não. Então vale a pena ler mais a fundo esse capítulo do livro, porque ele vai direcionar bastante assim para exemplos práticos mesmos, né? Como o nosso vídeo ele não pode se estender demais, eu não vou conseguir falar de todos esses exemplos para vocês, mas eu creio que com uma leitura mais estruturada, você vai conseguir enxergar diversos exemplos aí relevantes que vão te fazer entender um pouco mais sobre essa questão biológica. Sobre a cultura interferir no plano biológico, a gente também pode falar do efeito placebo. Na página 77, ele vai dizer o seguinte, lembrando que essa edição é a 27ª impressão, então é a edição de 2015 a que eu estou utilizando, então vai ser a referência que eu estou dando das páginas é a partir dessa tiragem, tá? Então lá na página 77, sobre a cultura interferir no plano biológico e sobre o efeito placebo, ele vai dizer o seguinte, página 77, ele vai dizer o seguinte, a cultura também é capaz de provocar curas de doenças, reais ou imaginárias. Essas curas ocorrem quando existe a fé do doente na eficácia do remédio ou no poder dos agentes culturais. Então aqui a gente tem como dar um exemplo muito mais próximo da gente. A gente tem aí esses conhecimentos mesmo que são passados de pai para filho, né, nas famílias. A gente tem as tribos indígenas no Brasil que fazem uso de plantas medicinais para poder resolverem lá seus problemas de saúde. E isso a gente vê também nas partes mais periféricas, né, que as pessoas recorrem bastante a esse conhecimento adquirido pelos avós, pelos pais, pelas mães, para às vezes utilizar remédios naturais, né, digamos assim, para poder
conseguir se curar de alguma doença. Então ele vai colocar isso no livro, que é chamado também o efeito placebo, né? Que é quando a gente consegue acreditar que a nossa cura vai vir a partir de algo que a nossa cultura manda, né? Por exemplo, no pajé da tribo, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar com um olhar bem diferenciado para que a gente não possa, para que a gente possa compreender o que se passa naquela cultura sem levar o nosso olhar ocidental, o nosso olhar urbano, né, para aquilo, porque senão a gente não vai conseguir compreender como essas pessoas se relacionam em sociedade. Depois disso, ele vai falar um pouco sobre como os indivíduos participam diferentemente da sua cultura. Isso já na página 80, eu vou ler aqui um trecho para vocês. Já na página 80, ele vai dizer assim: a participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada. Nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Esse fato é tão verdadeiro nas sociedades complexas, com um alto grau de especialização, quanto nas mais simples, onde a especialização refere-se apenas às determinadas pelas diferenças de sexo e idade. Então, o que é isso? Ele vai falar um pouco aí da questão geracional, né? Quando a gente é mais jovem, obviamente que não vamos conseguir fazer as mesmas coisas que um adulto faz, né? Da mesma maneira que um idoso não vai conseguir jogar futebol com a mesma destreza que uma criança de 7 anos consegue. Então ele tá falando sobre esses pontos. Já na página 81, ele vai falar assim, página 81, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar assim: é óbvio que a participação de um indivíduo em sua cultura depende de sua idade, mas é necessário saber que essa afirmação permite dois tipos de explicações, uma de ordem cronológica e outra estritamente cultural. Então é mais ou menos aquilo que eu acabei de explicar. Mesmo as pessoas que vivem que estão ali convivendo, né, em sociedade, elas não vão conseguir participar da cultura da mesma maneira, seja por questões de idade, seja por questões sei lá, de gênero, né? A gente tem as mulheres em determinadas culturas têm algumas funções que os homens já não têm. Nas tribos, por exemplo, indígenas, as mulheres, em algumas tribos, não em todas, né? Mas em algumas tribos indígenas, as mulheres elas ficam delegadas ali a carregar água. Em algumas outras, só as mulheres podem cuidar do fogo, elas não podem deixar o fogo apagar, né, enquanto os homens têm outras funções. Na nossa cultura ocidental também, geralmente as mulheres ainda nos anos atuais são colocadas ali em trabalhos mais de cuidado, né, de cuidado da casa, dos filhos. Isso tem mudado muito, a gente sabe, né, as mulheres hoje em dia trabalham, têm sua independência, mas ainda assim a gente vê bastante dessas questões na nossa sociedade atual. Aí, para a gente fechar essa questão de viver a cultura de maneira diferente, na página 86, ele vai falar assim: embora nenhum indivíduo, repetimos, conheça totalmente o seu sistema cultural, é necessário ter um conhecimento mínimo para operar dentro do mesmo. Além disso, esse conhecimento mínimo deve ser partilhado por todos os componentes da sociedade, de forma a permitir a convivência dos mesmos. Ou seja, para que você possa viver naquela sociedade, você vai precisar entender aquela dinâmica social ali, né, daquela cultura. Porque se você não entender, você vai ficar completamente perdido. Aí ele continua escrevendo, né? Um médico pode desconhecer qual a melhor época do ano para o plantio de feijão. Um lavrador certamente desconhece as causas de certas anomalias celulares, mas ambos conhecem as regras que regulam a chamada etiqueta social, no que se refere às formas de cumprimentos entre as pessoas de uma mesma sociedade. Então fica bem claro aí nessa segunda
parte da passagem lá da página 86 do livro, que as pessoas precisam conhecer esse meio social, os códigos, os símbolos sociais, para que elas possam conviver ali naquela cultura de maneira mais proveitosa, digamos assim. Aí ele vai falar que a cultura tem uma lógica própria. Na página 87, ele diz assim: todo sistema cultural tem a sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para o outro. Infelizmente, a tendência mais comum é de considerar lógico apenas o próprio sistema e atribuir aos demais um alto grau de irracionalismo. Aí a gente volta naquela questão que eu estava falando, dessa questão de superioridade e inferioridade. Por isso que para se enxergar uma outra cultura, a gente precisa utilizar aí de alteridade. Aí vai falar um pouco de relativismo cultural, mas isso não é um tema do livro. O livro está falando basicamente do conceito antropológico de cultura. Mas para quem quiser pesquisar, é interessante também essas questões de alteridade, de relativismo cultural, para que você possa ter um olhar mais, digamos assim, não tão contaminado para enxergar diferentes culturas. Aí ele vai seguindo e ele vai falar sobre a cultura, que a cultura tem uma lógica própria. Lá na página 93. Na página 93, ele vai falar que a cultura tem uma lógica própria. Que todas as sociedades humanas dispõem de um sistema de classificação para o mundo natural, parece não haver mais dúvida. Mas é importante reafirmar que esses sistemas divergem entre si, porque a natureza não tem meios de determinar ao homem um só tipo taxonômico. Então, ele coloca até, a gente pode até pensar em alguns, isso está na página 93, a gente pode até pensar em alguns exemplos, por exemplo, o morcego, que é uma ave, né? A baleia, que é um peixe, o rato, que é considerado aí um roedor, né? Então cada cultura vai ter aí a sua lógica para que ela consiga operar junto àquela sociedade. Seguindo aqui, vamos agora falar sobre um tópico do livro, que é o tópico 5, que é a cultura é dinâmica. Então na página 94, vai falar assim: num exercício de imaginação, suponhamos que um dos missionários jesuítas do século XVI, durante a sua permanência no Brasil, tenha dividido as suas observações entre o comportamento dos indígenas e os hábitos das formigas saúva. 4 séculos depois, qualquer entomologista poderá constatar que não houve qualquer mudança nos hábitos dos referidos insetos. Durante quase meio milênio, os habitantes do formigueiro repetiram os procedimentos de suas antecessoras, obedecendo apenas às diretrizes de seus padrões genéticos. Então ele está falando, né, ele está fazendo essa analogia com as formigas, para dizer que a cultura ela é dinâmica, né? Isso, pessoal, não quer dizer que ela vai melhorar, evoluir, né? Ela vai simplesmente mudar. Que é para melhor ou para pior, isso a gente não sabe, isso com o tempo a gente vai ver. Mas a cultura ela vai ser sempre dinâmica. Como exemplo disso, a gente pode falar alguns exemplos históricos clássicos, como o nazismo na Alemanha, por exemplo, né? Já existia uma cultura antes que não era nazista, que não tinha essa visão de eugenia, né? Mas depois, com o passar do tempo, as pessoas foram se deixando levar por esses pensamentos e acabou, né, no que foi aquela barbárie lá na Alemanha. Para a gente finalizar essa parte da cultura dinâmica, na página 95 também, ele vai falar assim: a resposta do antropólogo seria, portanto, diferente da maioria dos leigos. O espaço de 4 séculos seria suficiente para demonstrar que a referida sociedade indígena mudou, porque os homens, ao contrário das formigas, têm a capacidade de questionar os seus próprios hábitos e modificá-los. O antropólogo concordaria, porém, que as sociedades indígenas isoladas têm um ritmo de mudança menos acelerado do que o de uma sociedade complexa, atingido por sucessivas inovações tecnológicas. Então, ele vai falar que vai depender muito também do ambiente que você está ali inserido. Obviamente que o tempo
numa tribo, o tempo até mesmo no interior, né, do Brasil, para dar um exemplo mais próximo, ele é um tempo diferente do tempo das grandes cidades, seja nas evoluções tecnológicas, apesar de que hoje a gente tem muita produção agrícola, mas é um tempo diferente, né? As pessoas do interior dormem mais cedo, as pessoas acordam bem mais cedo. Então, ele vai colocar aqui esse exemplo para provar aí que a cultura vai ser totalmente dinâmica sempre. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise sobre cultura, um conceito antropológico, do professor Roque de Barros Laraia, professor super importante da UNB, que também foi antropólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro e que é uma grande iniciação aí para as pessoas que têm interesse nesse tema da cultura. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de compartilhar esse vídeo e, se tiverem gostado, deixar o like aqui para o canal do Literatos Capital. Até a próxima.